graças hei de dar. Amém, aleluia. Glória a Deus. Nós ainda vamos louvar com o 291. Glória a Jesus. 291. Glória a Jesus. Aleluia. Eu acho que eu vou pegar um mais fácil, irmãos. Eu acho que os irmãos já separaram aí, né? Vamos cantar um mais fácil. Vamos cantar as irmãs que sabem da pasta nova, né? Tudo entregarei. Acho que vai ser mais fácil para mim cantar. Não é tão puxado. Amém. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre servirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meu Senhor. Graças a Deus, estamos juntos, irmãos, na presença de Deus, e nós louvamos por mais esta oportunidade nesse dia, quando nos encontramos com Deus, o Cristo, o Espírito do Senhor. E isto nos leva a ser confiante nesta batalha, nesta luta, nesta grande obra, como nós falávamos, e não podemos parar, porque é a obra de Deus. Nós queríamos convidar os irmãos para uma leitura do capítulo 4 de 1 Timóteo, onde nós vamos perceber, né, os valores propostos por Deus para a sua igreja, para o seu povo, e que estes propósitos também podem se alastrar a todos os homens. E é por isso que nós queremos colocar nesta noite nos nossos corações estas verdades que nos vai impulsionar a ter uma vida melhor, mais confiante, e assim, né, nós entrarmos
na proposta de Deus em regozijarmos sempre. Então, que neste momento, você que está com a Bíblia na mão, 1 Timóteo, capítulo 4, é a nossa leitura. Ela é extensa um pouco, mas ela contém ali fundamentos dos valores de Deus. E assim está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando abstinências dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com a que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e as ensina. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, exortar, ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, mas para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Eis aí a palavra gloriosa. Oramos ao Senhor sobre esta palavra. Deus bendito, Deus eterno e soberano, temos a tua direção, tu és o nosso guia verdadeiro. Leva-nos, Senhor Deus, aos pastos verdejantes da tua palavra e às águas tranquilas. Refrigera nossa alma, Senhor Deus, neste caminho. E que, sendo a nossa alma refrigerada, Senhor Deus, possamos, Senhor Deus, ainda que tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, não venhamos temer o mal. Pelo contrário, confiar, estar atento à tua palavra e à tua orientação. Senhor Jesus, és bem-vindo no nosso meio, és bem-vindo na nossa direção, e que esta noite seja uma noite de bênçãos, uma noite em que nós possamos colocar o nosso coração no teu conselho, que é a tua palavra. Para isso oramos em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Vamos à nossa meditação. O apóstolo São Paulo nos indica, pelo seu conselho, pelo seu escrito, que verdadeiramente os nossos dias são esses dias últimos, ou seja, os últimos dias.
e que esses dias seriam muito trabalhosos. Teríamos trabalho, teríamos dificuldade, muitas vezes, de viver, de sobreviver. E Paulo fala que nesses últimos dias se introduziria homens que já perderam a fé, apostaram da fé, saíram do caminho de Deus e introduzem no mundo e até mesmo na igreja doutrinas próprias e doutrinas de demônios, o qual o apóstolo observa e traz ao nosso conhecimento que isto seria os últimos dias. E nós acreditamos estar vivendo esses últimos dias e por isso precisamos estar atento, estarmos vigilantes para que a perfeita doutrina ou a sã doutrina faça parte do nosso viver. Paulo já estava aqui trazendo à igreja primitiva esses valores, né? Os valores espirituais e os valores da nossa necessidade desta vida. E aqui ele apura exatamente, né, a grande necessidade das pessoas se alimentarem, né? O alimento faz parte desta vida, né? A vida comum do homem, ela é cheia de carência, de necessidades. E uma delas, nós percebemos que é o pão na mesa, o alimento. E o apóstolo São Paulo já apresenta aqui, né, que verdadeiramente que o nosso Deus já nos tinha preparado e ele coloca à disposição todas as criaturas, porque todas as criaturas são boas para o alimento do homem. E não tem nada que possamos rejeitar, porque pela palavra e pela oração é santificado. Nesses dias em que nós estamos vivendo, o alimento é luxo na mesa dos seres humanos. E também, por que não, na mesa da igreja, do povo de Deus. Então Deus traz-nos a consciência que ele tem o alimento e assim deixou para todos nós, para não fazermos confusão. E Paulo, já antecipando, dizia que se introduzia alguém com doutrinas, separando ou tirando da mesa aquilo que Deus o colocou para os fiéis. Que a santificação e a oração lhe traria exatamente o bom termo, a bênção para o pão da sua mesa. Então nós vimos que Paulo estava com esta consciência que nos últimos dias isto iria acontecer. E nós queremos trazer aqui para os amados irmãos e aonde alcançar a nossa voz, que verdadeiramente Deus se preocupou com as coisas cotidianas. E o pão é uma delas. E nós percebemos que os homens correm atrás delas. Elas estão diante do homem. Se nós olharmos, as academias estão cheias porque os homens querem um corpo sarado ou alguma coisa que lhe satisfaça a sua alma. E além do que nós percebemos, o homem pensa sempre em alimentar-se bem, né? Todos ouvimos que o conselho é que devemos nos alimentar bem. E nós concordamos com isso. Mas buscamos uma palavra que possa nos fazer entender melhor o que é bom para nós, nos alimentar. Eu tenho uma palavra pequena, mas ela é sadia. Bom é aquilo que não te faz mal, que não leva a você buscar um remédio para curar o teu estômago. Isto é um alimento bom.
né? Não há mal. E nós sabemos que o alimento realmente faz parte de uma dádiva de Deus. O Senhor Jesus disse que nós não devíamos preocupar, assim como os passarinhos não se preocupavam e eram alimentados por Deus todos os dias. Então nós sabemos, amado, que isso está na pauta de Deus, o teu pão de cada dia. O que nós precisamos é saber valorizar, já que o tema hoje é valores, o valor do alimento, né? Nós temos uma pequena história que podemos contar rapidamente, né? Porque é uma história. Diz que um grande caçador saiu pela mata a caçar e o problema dele foi que ele se perdeu no meio da mata. Acabou ali o cartucho e ele ficou sozinho no meio da mata e então ele começou a sentir as agúrias de estar perdido numa mata, sem condições de se alimentar. E a fome veio, a sede veio, e ele ficou abatido e caminhava sem rumo até que um dia ele encontrou numa clareira uma choupana, e nesta choupana uma fumaça subia pelo cano, e ali vivia um sertanejo, um homem, né, isolado. E este homem, então, se dirige a esta cabana, o caçador se dirige a essa cabana para ser acolhido. E aquele homem, né, ali, sertanejo, vivendo uma vida hostil, ele tinha na sua panela somente feijão. Este era o alimento daquele sertanejo, feijão. E ele estava cozinhando o seu feijão para comer. E aquele caçador, então, senta-se à mesa porque foi convidado para comer o alimento da casa. E foi-lhe servido feijão. Só que esse feijão fora apenas cozido, não tinha banha e nem sal. E esse caçador, chegando-se ao seu prato e comia aquele feijão com uma satisfação tal como ele nunca tivera, porque ali ele estava recebendo um alimento que lhe traria a sobrevivência, porque estava perdido há muitos tempos na mata. A razão pela qual eu trago essa história, porque ali tem um ensinamento. Quando aquele homem volta para a sua casa, ele pede para os seus criados, para sua esposa, fazer um feijão como aquele que ele comeu, sem sal e sem banha, mas que era muito saboroso. E então ninguém pôde fazer isso porque o feijão sem sal e sem banha não é saboroso. E por que foi saboroso lá no meio da mata? Porque era grande a sua necessidade, a sua fome era tremenda e o que ele comia era saboroso. E aí nós podemos pegar esta palavra, este ensinamento, que verdadeiramente o bom alimento é aquele que alimenta. E ele se alimentou. E ele não vai conseguir novamente comer aquele feijão e gostar, porque hoje ele está saciado. Mas a suma disso é que a boa comida é aquela que está à sua disposição. E nós louvamos a Deus que Deus, na sua infinita misericórdia, ele proveu, antes do homem existir, o alimento, e depois criou o homem. E posteriormente, numa aliança com os homens, ele coloca diante de nós esta promessa, que não vai haver falta da semente e nem da sementeira até que o tempo acabe.
ou até que a terra dure. Logo, a preocupação de Deus é grande para que tu tenha pão na tua mesa. A grande diferença é como você valoriza o que você tem. Nós sabemos que nos dias que estamos vivendo, vale a pena nós valorizar o nosso pão como bênção de Deus. Paulo faz desta forma, dizendo que tudo que Deus criou é bom e foi para que os fiéis, é o que nós lemos aqui, né? Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque a palavra de Deus e a oração santifica, torna santo, torna abençoado. O que eu queria dizer nesta palavra é exatamente nesses dias em que nós estamos vivendo, nós não sabemos se alguém amanhã terá pão, se amanhã terá a sua mesa farta, nós não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos, aquilo que você tiver, se você consagrar, orar, será uma bênção para você. E se tu tiveres a oportunidade de comer qualquer carne, saiba que Deus aprova que tu coma qualquer das suas criações. Ele notificou apenas a Noé que não comesse o sangue, porque era a vida do animal. E Deus respeita o que é a vida. E logo nós entendemos que Deus nos coloca, amados, num patamar muito próspero, muito que podemos nos alegrar por aquilo que o Senhor nos propõe. E não deixar que doutrinas, ensinamento, diga não coma isso, não pode comer aquilo, aquilo não convém, isto faz mal, ou aquilo deixe de fazer mal. Eu tenho que faz mal é quando nós comemos e temos que tomar um remédio para o estômago. Logo, Paulo está dizendo aqui, pela oração é santificado. O lado em que nós queremos ainda prosseguir aqui de valores, é os valores que o Senhor Jesus mesmo deixou, e Paulo acrescenta aqui, dizendo a Timóteo, que o valor primeiro aqui, o valor que está acima do mantimento e da necessidade do homem, é exatamente as coisas que Deus propõe do reino. E ele coloca aqui exatamente para que nós venhamos nos preocupar, né, em exercitar a piedade no trato do amor, no trato da fé, da pureza, as coisas do reino. Então, nós queremos aqui fazer uma separação clara, o reino de Deus, em primeiro lugar, o maior valor para o ser humano, bem-aventurado aqueles que o encontram, ainda que esteja perdido numa mata espiritual, num lugar ermo, onde não há recurso. Mas ele abre os seus olhos e vê uma clareira, é a luz de Cristo que brilha, mostrando um lugar aonde vai te acolher. E é o reino de Deus que te propõe acolher para o porvir. E nós queremos, então, nesta noite, dizer para você que esses dois valores, buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, são valores eternos para todo sempre. E as demais coisas são nos oferecidas para esta vida, as quais o Senhor Jesus disse de antemão que seria acrescentada, e se seria acrescentada, viria de Deus. E que nós não devíamos nos preocupar, deixar que isso nos preocupasse de tal maneira que nós ficássemos desorientados, visto que o próprio Deus colocou, né, claramente esses dois valores. Primeiro, o reino. Segundo, as demais coisas lhe seriam acrescentadas.
Nós falamos que os homens hoje correm muitas vezes de um lado para outro, para as academias, correndo na praça, porque quer um corpo sadio, quer saúde. E isto é bom. Nós não estamos contradizendo, mas botando exatamente no prumo, botando na balança e trazendo ao conhecimento dos irmãos uma doutrina clara de Deus, que Deus se preocupa com a nossa vida cotidiana. Não importa como nós buscamos o melhor para a nossa vida. O que importa é que Deus colocou esse melhor diante de nós e que devemos achá-lo, buscá-lo. Mas nós queremos valorizar o reino de Deus. O reino de Deus é para o outro tempo que vai nos ser proposto. E este reino já pode ser hoje compartilhado nos nossos dias, pela maneira como nós vamos aqui participar desta vida. E logo nós entendemos isto, que se o reino está em primeiro lugar, você vai exatamente exercer, como Paulo aconselha a Timóteo, que ele se preocupe primeiro com a palavra de Deus, estudá-la, ler, meditar nela, e assim pôr em prática, né, a palavra, a boa palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza, e aqui, né, na misericórdia, no amor, e fazendo assim um exercício, porque para estas coisas, para tudo é proveitosa. Quando você coloca, né, a piedade, o amor, a fé, isto é proveitoso para tudo. Mas quando se fala das coisas que nos é acrescentada, o apóstolo São Paulo fala que é só para esta vida. Então, uma vida sarada, uma boa alimentação, um bom vestuário, isto é para esta vida. E aí nós vimos o valor inferior, porque é só para esta vida. O que Paulo queria que nós entendêssemos da parte do Senhor Jesus é que nós devíamos nos preocupar da alimentação que levaria-nos para o primeiro estágio, que é para o reino de Deus. E esta alimentação é exatamente a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo, lá em São Mateus, capítulo 6, versículo 33 e 34, o Senhor Jesus fala sobre isso, ele sela esta verdade que Paulo nos traz, dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisa? Todas as coisas que nós necessitamos para esta vida. Mas o Senhor Jesus acrescenta no versículo 34, diz: não vos inquieteis, não deixe nada te inquietar. Por quê? Pois o dia de amanhã cuidará de si próprio, e basta cada mal deste dia. O que o Senhor Jesus nos diz? Ele diz que se buscarmos o reino dos céus em primeiro lugar, esta vida será bem alimentada. Mas ele também deixa notório que ainda que nós tenhamos estas duas bênçãos, o reino de Deus e as demais coisas, o Senhor mostra para nós que cada dia tem o seu próprio mal. Logo, né, nós passamos ou passaremos por tribulações, por momentos, às vezes, diferenciados de um para outro, mas dia mal do dia. Pode ser que para alguém o feijão seja sem sal e sem banha, é um mal do dia. Para alguém, quem sabe, o sol está quente demais e lhe queima a pele, é um mal do dia. Ou para outros,
em outros extremos, o frio, quem sabe, seja o mal do dia, a gripe, a doença. Amanhã, este mal será exatamente apresentado pelo dia de amanhã. E nós, tendo esta expectativa que basta o mal do dia, estejamos preparados e conscientes que verdadeiramente o Senhor Jesus tem domínio, Ele é soberano sobre todas estas coisas. E quando eu vejo esta soberania do Senhor nestas coisas, nós nos preparamos para o mal do amanhã. E vigiamos e nos tornamos prudentes, ou trazemos a prudência que é divina para aplacar o mal do amanhã. E eu creio verdadeiramente que nos dias que estamos vivendo, e como Paulo disse, eram os últimos dias, os últimos tempos, e que invadiria a humanidade, falsos profetas, falsos mestres, pessoas que introduziam doutrinas de demônio, ensinamentos, corrigiriam aquilo que não precisa ser corrigido, e ensinando coisas que não precisa ser ensinado, porque a doutrina verdadeira é clara para o dia a dia, que tu tendo o reino de Deus no coração, na tua, aqui como nós lemos, no teu exercício, né? Porque precisamos exercitar o reino, né? E nós termos o pão, né? Nós podemos perceber que o Senhor Jesus nos dá esta graça para podermos entender e sermos sábios, prudentes. Porque esta é a proposta de Deus. Quando Ele diz que buscamos, Ele nos sacia do reino e as demais coisas. E a tribulação seria o mal do amanhã. Então, nós sempre temos que ver o amanhã, não porque vai nos faltar alguma coisa, é porque nós precisamos resistir amanhã, resistir o mal. E nós vimos no último encontro com os irmãos que o Senhor nos coloca em Efésios 6, que nós devemos nos armar de toda a armadura de Deus para resistir o dia mal. E a resistência do dia mal é amanhã. Então nós temos que estar preparados para aquilo que vier. E se temos de Deus a preocupação de nos mostrar o valor maior, o reino, e o valor, em segundo plano, as coisas que Ele nos acrescenta, eu acredito que Deus espera de nós, que nós venhamos nos firmar na fé, que Ele é poderoso para nos livrar do mal. Porque está escrito que aquele que confia no Senhor, aquele que espera no Senhor, Ele mesmo, Ele é o que guardará o nosso amanhã. Ele diz assim, confia no Senhor hoje, né? E Ele guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora, hoje e para sempre. Então amanhã, o mal de amanhã, seja o sol caliente, seja o frio, seja a fome, seja o momento de desespero que leva-nos a ficar como que perdido numa mata, como aquele caçador, possamos ter, né, consciência, termos prudência, e estar atento, vigilante, porque o Senhor tem certamente um ranchinho ali naquela luz, naquela clareira, para você, para mim e para todos que confiam nele, porque Ele é soberano, poderoso, para nos dar o reino, as demais coisas e o livramento do amanhã. Glória a Jesus. Creia nisso, meu irmão, porque verdadeiramente esta é a proposta de Deus para você. Paulo ainda acrescenta a Timóteo, cuida destas coisas. Para quê?
para que salve a ti mesmo e aqueles que podem te ouvir. Queira Deus que você que esteja me ouvindo possa colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, para que as demais coisas cheguem à tua mesa e o teu amanhã seja mais seguro, ainda que venhamos que enfrentar o que tivermos. Cada dia basta o seu mal, mas nós estamos preparados, porque o Senhor Deus é conosco. E é isto que nos alegra, é isto que nos traz tranquilidade, traz paz. E por isso, cada homem de Deus, cada mulher de Deus pode dizer: paz seja contigo. A paz do Senhor te alcance. Quando nós dizemos esta saudação, a paz do Senhor, a paz te alcance, é o que nós estamos desejando verdadeiramente que você alcance. O reino em primeiro lugar, as demais coisas que o Senhor acrescenta e o grande livramento do amanhã. O caçador aquele recebeu um livramento. Lá estava na clareira alguém que pôde livrar, quem sabe, de morrer de fome, de sede, lhe dando o melhor alimento que ele tinha, pão ou feijão escaldado, feijão sem sal e sem banha, e o livrou da morte. Honre o que você tem, agradeça a Deus o que você tem, não importa o que você tenha, agradeça, porque é o bom alimento. E o melhor é a palavra que tu ouviste hoje. Esta palavra te sustentará para a vida eterna. O feijão é para esta vida. E o Senhor não vai te negar. Apenas esteja atento à palavra, porque o Senhor é consolador. E quando se trata a palavra consolador, é porque ele supre, né? Quando você lê na Bíblia, o Senhor é o nosso consolador, é aquele que supre. E Jesus é o supridor de todas as coisas. Paulo escreve aos Filipenses, né? Porque o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O reino te oferece, o pão te oferece hoje e o amanhã o livramento. Desculpe se eu estou insistindo e repetindo, porque ao repetir, certamente você vai entender que Deus gosta daquilo que se repete. Deus repete o sol em cada dia, Deus repete a noite em cada dia, Deus repete a sua palavra em 4 evangelhos. Deus quer que, de qualquer forma, você entenda, coloque no coração, que o reino está em primeiro lugar para este mundo inteiro. É oferecido por Deus como o maior valor que Cristo trouxe dos céus para esta humanidade. E o segundo é o cuidado desta vida, que o próprio Deus se interessa, e o amanhã, como eu digo, o grande livramento. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre, que o Senhor faça aumentar a sua fé, visto que nesta carta do apóstolo São Paulo, muitos apostataram da fé, muitos perderam a fé, porque não tinham uma palavra que lhe orientasse a valores. E o meu objetivo nesta noite é que nós possamos sentir, pelo menos, que possamos entender os valores que Deus coloca, porque eles podem te salvar. Que Deus te abençoe, uma boa noite, paz seja convosco, paz de suprimento. É o que nós desejamos em nome do Senhor Jesus. Então somente coloque a tua mão no teu peito e receba o suprimento de Deus, porque Ele te dá o reino, as demais coisas e o livramento. Deus Santo, Pai Eterno, meu Deus, muitos me ouvem, muitos me ouvirão, que esta palavra, ainda que possa ter sido repetida, porque é do nosso costume, que eles possam entender que a tua voz é repetida muitas vezes. Uma vez Deus falou, 2 vezes ouviu a palavra Davi. Então nós precisamos ouvir
mesmo que Deus fale uma vez, mas ao repetir, nós ouviremos 2, 3, 4, porque o Senhor assim propôs para nós, para que possamos nos alimentar deste pão que é o reino, deste pão que é para esta vida e desta confiança para o nosso amanhã. Que o Senhor Jesus seja glorificado e que esta bênção desta palavra alcance a todos os cantos da terra. Onde houver alguém com esta necessidade, possa ser suprida, é o que é o nosso desejo. E que assim seja, para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Amém, irmãos. Foi uma alegria estar convosco e prometemos que o nosso amanhã, ainda que venhamos enfrentar os males do amanhã, nós teremos na próxima quarta-feira um novo encontro com Deus e com os irmãos. Amém. Glória a Deus. Nós ainda vamos louvar o Senhor Jesus. Não foi com ouro que nos comprou Jesus. Amém? Glória a Jesus. Nós, os salvos do Senhor, caminhemos com valor. Ele guarda o coração. Cristo é a nossa salvação. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Pela morte de Jesus, recebemos vida e luz do abismo de horror. Não temos mais nenhum temor. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Seguiremos o Senhor, pois nos guia o Criador, nos concede paz real, nos dá repouso eternal. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Tu que não tens salvação, abre já teu coração, deixa Cristo te salvar e para o céu te preparar. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, mas com seu sangue vertido lá na cruz. Nós que somos salvos, vamos sem temer, sempre por seu sangue o mal vencer. Amém. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu também desejo uma boa noite para os irmãos, que os irmãos possam ter
um domingo agradável, né? Na presença de Deus. E quarta-feira nós vamos estar reunidos novamente, né? Para desfrutarmos da palavra do Senhor. Olha que palavra maravilhosa esta, né? A palavra de Deus sempre é gostosa, sempre é boa. Mas cada dia que ela falada, como o pastor mesmo falou, né, que às vezes parece que é uma repetição, mas cada vez que ela é falada a mesma palavra, sempre o Espírito Santo ele faz e nos traz uma novidade de vida, né? Ele nos renova a palavra, ele sempre traz algo a mais na palavra, né? Mesmo que possamos ouvir a semana toda a mesma palavra, mas cada dia eu tenho certeza que nós ouvimos, o Espírito Santo, ele acrescenta algo para o nosso crescimento, para a nossa vida, né? Para que nós venhamos desfrutar desse alimento maravilhoso. Então, cada dia tem um sabor diferente na nossa boca, na nossa mente, no nosso coração. Eu agradeço ao Espírito Santo, agradeço ao meu Jesus amado e agradeço ao meu Deus. Boa noite. Amém. Que a paz seja convosco. Amém. Senão eu prolongo. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Jesus.